Muito boa noite, pessoal. Beleza? Hoje nós vamos para a nossa quarta aula. Vamos dar ânimo para isso aí. Academia da Prosperidade. Nós tivemos a primeira aula falando de modelagem. O que seria modelagem? Nós tivemos a segunda aula falando evite reclamação, né? E nossa terceira aula, muito bacana também, nós falamos de seja o rio que transborda, pessoal. Qual é a importância de a gente ser o rio que transborda, o que a palavra nos traz, por que é tão importante a gente ajudar as pessoas, porque a gente se organizar numa rede, a gente poder pegar a mão no outro e poder seguir em frente, como é importante esse transbordo, né? Que a gente modifique a vida das pessoas, que a gente faça a diferença nesse planeta, né? E emendando nisso, eu ia pegar hoje para falar de coisas mais técnicas, mas vamos ainda adquirir alguns conhecimentos que são relevantes e importantes para a nossa prosperidade individual, coletiva, do nosso sistema. Hoje nós vamos falar de uma coisinha um pouco diferente, de um tema que é o corpo, alma e espírito. Por que isso é importante, né? Por que isso é importante? Para que a gente siga um caminho necessário, para que a gente faça as coisas diferentes. O que seria a gente entender isso, né? O que é o nosso corpo? Aí eu trouxe algumas explicações aqui do dicionário, né? Vamos pegar o dicionário para fazer. No ser humano, o corpo, também chamado de soma, do grego transliteral soma, é considerado como organismo material abstrato de suas funções psíquicas, onde provém o conceito de somatização de algumas doenças. E em biologia engloba o conjunto de tecidos vivos que perpetua a espécie e mantém-a viva. Então a gente tem o corpo como um hardware, vamos colocar assim, né? Nossa máquina para as coisas funcionarem, para as coisas darem certo. E nós temos a nossa chamada alma, né? O que seria a alma? E nós temos o espírito. Nossa, ficou difícil agora, hein? E é interessante entender isso para a gente ter um conceito assim. Vamos ver a questão do conceito bíblico, né? Que se fala de ter corpo, alma, espírito. Vamos ter a Bíblia aí como um manual, um livro que a gente pode estar confiando que ele traz as explicações para que a gente tenha uma vida plena, para que a gente tenha uma vida próspera, né? Vamos ver aí, ó. Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para quem não entende essa palavra, para quem é cristão, Jesus vai vir e ele foi morto e ressurgiu num corpo luminoso, e a promessa é que todos tenhamos um corpo luminoso e a salvação seguindo os caminhos dele, né? Só para entender a palavra para quem não está familiarizado, né? Então, quando a própria Bíblia fala do conceito de corpo, alma e espírito, e o que seria a diferença desses três conceitos? Por que é importante tentar entender isso de forma simples, né? Só a nível de absorção, de informação mesmo. O que seria nosso espírito? Nosso espírito é como se fosse o nosso toque direto com o Pai. Ele que provê o sopro divino da nossa existência, né? Ele que trouxe toda essa existência desse corpo. O que seria a alma? Traduzindo, seria a nossa psique, as nossas ideias, nossos conceitos, que vão ser traduzidos por essa máquina, que seria o software, a alma, e o hardware, o corpo. E aí a gente estaria
com essa comunicação das nossas ideias, dos nossos pensamentos sendo traduzidos nessa máquina. E aí existem conceitos de que o nosso corpo é preguiçoso, não quer fazer as coisas, então ele tenta boicotar o que as suas ideias estão planejando, né? Existem diversos conceitos para falar de corpo, alma e espírito, né? E a gente traz um pouquinho disso, só para a gente ter esse entendimento. Então, o que seria o espírito? Quando a gente faz uma oração, quando a gente está naquele momento de fé, aí a gente está tendo uma comunicação direta com o Pai. A gente está tendo uma comunicação direta de inspiração, Ele está nos ouvindo, é como se fosse o nosso correio, ó, direto lá. Essa seria uma forma simples de se explicar sobre a questão do espírito. Então, quando a gente morre, o espírito volta para o Pai. E o corpo volta para a terra. E a alma que vai ser julgada, segundo o cristianismo, né? Vamos ter um julgamento. É essa alma que vai ser julgada. O espírito volta para o Pai, o corpo para a terra e a alma vai ser julgada. É um pouco diferente falar dessas três questões, mas é importante a gente conhecer isso e daí verificar práticas, verificar conceitos, para que a gente possa estar usufruindo desse mecanismo aqui humano de forma plena, né? E estar exercendo a nossa fé, estar exercendo a nossa condição de ser humano aqui, entendendo que isso é só uma passagem. A gente tem que parar de contar nosso tempo. A gente já tem que saber que ele é finito, né? Ele é finito, ele vai acabar. Em outras práticas, acho que pode trazer aqui, no hinduísmo, por exemplo, se fala que a respiração é o time do tanto que você vai viver. Então a gente está programado para viver uns 120 anos. A tartaruga ela vive 500 anos. Por quê? A respiração dela é lenta. É o mesmo cálculo. O beija-flor ele vive muito pouco, porque o coração dele está a milhão. Pá, 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 pá. Os animais, o gato, vive 10, 15, porque está mais rápido o batimento. Então, existe uma relação. Eu aprendi isso em outra cultura, mas trago aqui. Entre a nossa respiração e o tempo que a gente está programado para estar nessa terra. Então, existe muitos conceitos para falar de alma, corpo, espírito, de que a gente tem que saber que nós estamos num dia eterno. A gente dorme, acorda, e o nosso dia é um só. Vamos descobrir nossas missões, vamos descobrir o que fazer, mas é um dia eterno até o fim. E tem culturas, conceitos agora para o lado mais de empreendedorismo, falando que a gente tem que achar que todo dia é segunda-feira, que segunda-feira é o dia, vai começar a trabalhar, vamos começar a fazer, então todo dia tem que ser o dia de começar a fazer e tem que ser esse dia eterno, né? Falando sobre empreendedorismo, prosperidade, né? Tirando um pouco só o lado da fé. Então existem esses conceitos. E tem uma lógica, sim. A gente é finito e eu estou contando quanto ainda falta. Pelos meus cálculos, 35 anos bons aí se eu me cuidar. Que é a média do meu avô, que foi 71, meu pai 72. Então a gente tem que ter essa intensidade de tipo viver, descobrir o caminho, né? Espero que não fuja muito, né, dessa questão de prosperidade, mas quando a gente fala de corpo, alma e espírito, a gente está falando de algo que começou, que é nos emprestado, que a gente na verdade não é nada, a gente é uma poeirinha falante e que vai embora e vai voltar para quem nos deu, e a gente volta para a terra e vamos ser julgados em algum momento, né? Dependendo da cultura, vamos respeitar todas elas, né? Que seria a nossa alma, nossos pensamentos, nosso jeito de ser, né? Espero ter contribuído, não queria alongar muito, hoje era mais um bate-papo aí, para a gente ter essa noção e lembrar que a gente é finito. Então não dá para ficar esperando muito não, que o reloginho está passando. E aí
Nós temos aí, cada vez que a gente come umas besteiras, uma salsicha, a gente perde um dia, né? Segundo algumas pessoas. Cada vez que a gente vai fazendo umas coisas erradas, esse reloginho vai encurtando. Então a gente precisa agir no hoje, fazer, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Faz bem, fiquem com Deus.